Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como eu falei pra vocês ontem, né, pra quem não viu, ontem saiu um vídeo novo aqui no canal. Na verdade saíram dois vídeos ontem, um falando uma aulazinha sobre farmacologia dos antidepressivos e outro sobre resolução de questões do Enem e PPL. Então hoje, como eu prometi no vídeo de ontem, nós vamos resolver mais 3 questõezinhas do Enem e PPL do ano passado. Pra quem não tá ligado, o Enem e PPL é aquele Enem onde as pessoas privadas de liberdade acabam fazendo. Então é importante você dar uma olhada nesse Enem, porque normalmente as questões do Enem seguem uma lógica, e aí o Enem PPL, ele é legal por conta disso, beleza? Então não esquece de fazer aquele ritual padrão aqui no canal, onde você deve clicar aqui no botãozinho de se inscrever, não esquece de deixar seu like, tá? E deixa um comentário aí bem legal pra gente poder conversar bacana aqui no nosso canal, vamos nessa? Então já coloquei aqui as questõezinhas pra vocês. Vem comigo, tá muito legal. Então vamos lá, a primeira questão diz o seguinte, vamos aqui colocar ela de lado, né? Jogar ela um pouquinho mais para cá, deixa eu ver como é que tá. Diz assim, ó, lavar a seco significa lavar por meio de fluido ou solvente não aquoso. Isto é, trata-se de um processo que limpa sem utilizar a água. Dessa forma, apesar de o nome ser lavagem a seco, o processo deixa o que está sendo lavado molhado pelo solvente utilizado, o qual poderá ser facilmente evaporado ao final do processo. Vamos aqui marcar algumas informações importantes. Entre 1850 e 1940, foram empregados na lavagem a seco alguns hidrocarbonetos, ó, informação, e organoclorados líquidos. Vamos entender. O que seriam esses organoclorados? Organoclorados, nesse caso, seriam compostos orgânicos que apresentam ali cloro na sua estrutura. Os organoclorados, minha gente, foram utilizados, na verdade são utilizados até hoje, com uma característica muito importante que são de inseticidas. Então eles podem ser inseticidas nesses casos, tá? Como os que são apresentados a seguir, entre os quais apenas um, olha só, apenas um se mostrou seguro por não ser inflamável em função da sua menor quantidade de ligações carbono e hidrogênio. Então aqui nessa questão a gente vai ter que aplicar um processo de caracterização de estruturas. Então veja bem, na primeira estrutura, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o hexano. O hexano é um hidrocarboneto, então ele tem várias ligações entre carbono e hidrogênio. O canfeno também tem várias ligações entre carbono e hidrogênio, confere comigo, enquanto que o benzeno também tem, porque todos eles são hidrocarbonetos, então a quantidade de ligações, a quantidade de produtos, a quantidade de ligações entre carbono e hidrogênio é muito grande. E o que é que ele quer? Ele quer aquele que tem a menor proporção ou a menor quantidade de ligações carbono e hidrogênio. O isooctano, meus amores, que é um dos isômeros que a gente usa na gasolina, também tem ligações carbono, muitas ligações carbono e hidrogênio. Agora vamos olhar aqui para a nossa resposta, que é o tricloroeteno. Preste atenção aqui comigo. O que é o tricloroeteno, tio Rafas? O tricloroeteno nada mais é do que carbono, dupla carbono, ligado a cloro, aqui ligado a hidrogênio, lembra que não aparece, ligado a cloro. Então, olha só, quantas ligações carbono e hidrogênio o tricloroetileno tem? Só uma. Olha aqui, ó. Só tem uma ligação carbono e hidrogênio. Então, por isso, aquele que tem a menor quantidade de ligações carbono e hidrogênio nessa nossa estrutura é a letra E, tricloroetileno. Fechou? Então, ó, mais uma questão aí resolvida contigo para tu se ligar como ficou legal. Agora vamos para a próxima. A próxima questão diz o seguinte, ó. Na formulação de detergentes sintéticos, aqui é igual, né? Aqui é igual coceira. Vamos logo ligeiro. Na formulação de detergentes sintéticos são encontradas diversas substâncias que possuem ação específica. Entre essas substâncias estão os tensoativos aniônicos. Tio Rafas, o que são tensoativos? É a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor. O que é que são tensoativos? Tensoativos são moléculas que nós conhecemos como moléculas anfifílicas, ou seja, essas moléculas elas vão ter uma região que nós chamamos de região lipofílica, beleza? Região lipofílica, e elas vão ter uma regiãozinha final aqui com uma característica, por exemplo, hidrofílica. Então veja, quando a gente está trabalhando com moléculas anfifílicas, a gente tem essa característica, ó, uma região lipofílica, beleza? Beleza? E uma região hidrofílica, show de bola? Então, esses são os tensoativos. Os detergentes, por exemplo, são tensoativos, tá bom? Existem dois nomes muito importantes aí, né? Existe uma diferença entre substâncias que são chamadas de anfóteras, ó, anfóteras, beleza? E existem substâncias anfifílicas ou anfipáticas. Vou botar anfipáticas porque é mais fácil, tá bom? As substâncias anfipáticas são aquelas substâncias como essa que nós falamos agora, que elas têm caráter hidrofílico e lipofílico.
As substâncias anfóteras são aquelas substâncias que têm caráter ácido e básico ao mesmo tempo, beleza? O que não necessariamente é o nosso caso. Então venha. Dos quais o dodecil benzonosulfato de sódio é o mais comum dos detergentes para a cozinha. Ele pergunta: o dodecil benzeno sulfato de sódio é um tensoativo em razão de que presença? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é dividir essa palavrinha, né? Ó. Dodecil benzeno, ou seja, ele tem uma região aqui, uma região inicialmente que a gente chama de lipofílica, que é essa região aqui do dodecil benzeno, ó, lipo, e tem uma região sulfonato de sódio, que nesse caso ela é hidro. Então a gente tem uma região lipo e uma região hidro. Então o fato dele ser uma característica anfifílica, né? Ou seja, nesse caso aqui um tensoativo, é porque na letra B a gente vai ter duas porções. A porção sulfonato, que é a porção hidrofílica, e a proporção dodecilbenzeno, que é a lipo. Show de bola? Mais uma questãozinha aí de boa do Enem PPL 23. Vamos para mais uma, vamos nessa. A última questão que nós vamos resolver hoje vai falar sobre lentes fotocrômicas. Então vamos trazer para cá, ó. Ele diz o seguinte: lentes fotocrômicas escurecem em ambientes externos com alta incidência de luz ultravioleta, UVA, tá? Conforme ilustrado. Uma vez na sombra, as lentes se tornam claras novamente. Aqui na nossa região, a gente chama essas lentes de transitions, tá? Então tem elas aí. Então em lentes fotocrômicas de plástico, são utilizados corantes orgânicos pertencentes à família dos indenaptopiranos. Tá aí, esse nomezinho aí, bem legal para você. Quando o corante fotocrômico estrutura 1 é exposto a alta incidência de radiação UV, né, de radiação UVA, uma ligação química é quebrada. A molécula, então, se rearranja, transformando-se em uma espécie que absorve radiação de comprimento de onda maior, estrutura 2, fazendo com que a lente escureça. O escurecimento desse tipo de lente ocorre porque nessas moléculas o que está acontecendo? Então, venha. Aqui a gente tem uma função orgânica éter, não é? É quando eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. E aqui nessa estrutura eu tenho uma carbonila, beleza? Carbonila. Rafas, a formação de carbonila se dá pelo quê? Por um processo de oxidação. Professor, mas o senhor não me disse uma vez que oxidação é ganhar oxigênio? Também. Mas um processo de oxidação que acontece especialmente nesses casos é quando o oxigênio ele aumenta o seu número de ligações insaturadas, no caso, né? Então ele sai de duas ligações simples passando para duas ligações agora, uma ligação dupla, né? Onde uma delas é uma ligação pi. Então nesse caso a formação de carbonila se dá por uma oxidação. Então ele coloca aí, ó, na letra D, oxidam pela conversão do grupo éter em um grupamento carbonila. Show de bola? Bom, minha gente, agradeço muito a vocês terem ficado comigo em mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o seu gostei, de deixar o seu joinha. Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.